Hoje falaremos sobre o preço do Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana. Minhas senhoras e meus senhores, nos próximos dias veremos o Bitcoin subir para 90 mil dólares e depois haverá uma correção no mercado de criptomoedas ou essa correção acontecerá em breve. Vamos começar com o preço do Bitcoin, depois falaremos sobre alguns eventos econômicos que influenciarão muito o preço do Bitcoin e então falaremos sobre novas negociações. Nos vídeos anteriores discutimos que aqui está se formando uma formação triangular e agora nos interessa se o preço do Bitcoin irá romper esta formação rumo aos 90 mil dólares ou se veremos, afinal, nos próximos dias, talvez até na quarta-feira, uma correção. Por que eu disse a palavra quarta-feira? Porque o presidente Trump deu ao Irã um prazo final até quarta-feira para que eles assinem um acordo de paz. Se esse acordo de paz for de fato concluído com eles, né, eles estão atualmente em negociações, então teremos uma oportunidade excelente de alcançar a marca dos 90 mil dólares. Se não houver um acordo de paz entre esses dois países e eles não estenderem o prazo, mas se, digamos, eles estenderem o prazo, então teremos uma consolidação do curso ainda a acontecer. Mas se houver novamente uma escalada, então, muito provavelmente, né, teremos uma correção de, no mínimo, para a região dos 55 mil dólares, talvez até para os 45 mil dólares. Eu vou explicar-lhe isso em pormenor agora. Quero também mostrar-lhe outros eventos económicos importantes, para além dos IEA e do Irão, e quero mostrar como funciona esta formação de triângulo. Vejam, agora o preço do Bitcoin está exatamente neste triângulo. Antes disso, tínhamos um triângulo amarelo. Desse triângulo, o preço do Bitcoin rompeu para baixo. Como isso funciona na teoria? Este é um exemplo de um triângulo assim. São formações semelhantes, a bandeira e o triângulo. O preço cai, forma uma bandeira e depois volta a cair. Aqui está um exemplo de um triângulo. O preço cai, forma um triângulo e cai novamente. Na maioria das vezes, ou seja, percentualmente, se olharmos, o preço desce. Digamos que em 80% dos casos ele desce e em 20% ele sobe. Ou seja, a probabilidade de correção é maior do que a probabilidade de alta. Mas uma alta também pode acontecer. Agora, vou mostrar-vos detalhadamente nos gráficos e falaremos sobre novas negociações. O que mais importa, em 29 de abril haverá a reunião do Fed. O Fed analisa os dados de inflação. Nesse mês, a inflação subiu por causa do que está acontecendo entre a América e o Irã. Se eles, América e Irã, chegarem a um acordo e assinarem um tratado de paz, teremos um crescimento de 91 mil dólares. Se eles não conseguirem chegar a um acordo, então provavelmente teremos uma correção. E o Fed aguarda esse resultado. Ou seja, se eles não conseguirem chegar a um acordo, há uma probabilidade da inflação subir no próximo mês. Portanto, o dia 29 é um acontecimento de grande importância. A próxima reunião do Federal Reserve está marcada para 17 de junho, o que significa daqui a 2 meses. Adicionalmente, no dia 29 de abril serão divulgados os relatórios financeiros de diversas empresas americanas. Essas companhias possuem uma elevada capitalização de mercado, o que implica que nesse dia a taxa de câmbio terá uma movimentação significativa. Eles saem após o fechamento do mercado americano, ou seja, assim após a reunião do Fed. Aqui estão outras empresas americanas com grande capitalização de mercado, destaquei todas as empresas importantes. Agora vejam bem, onde é que se deve entrar em novas posições? Neste exato momento, o preço está a subir. Na sexta-feira, recordam-se, eu disse-vos que era preciso ter muito cuidado com esta linha branca, porque por aqui passa uma linha de resistência. Mesmo aqui, esta linha roxa é a nossa linha de suporte e a linha branca é a linha de resistência. Agora, como proceder e o que importa, ou seja, hoje ou amanhã, eles farão as negociações. Na quarta-feira, o prazo termina. É preciso ter cuidado aqui, porque a partir desta linha branca pode acontecer novamente uma correção. Se você não está posicionado em uma nova operação, é aconselhável aguardar a consolidação do preço acima desta linha branca, aguardar que algumas velas se fechem acima desta mesma linha branca, e essa linha de resistência está localizada aproximadamente entre os 78 mil e os 80 mil reais, talvez até 80,5 mil. Por que esperar? Porque pode haver uma subida assim e no mesmo dia o câmbio pode cair. Em princípio, a mesma situação pode acontecer como na sexta-feira. Aqui na sexta-feira a situação foi a mesma, o preço subiu e depois caiu. Mas se houver uma escalada entre os EUA e o Irã novamente, o Bitcoin vai romper esta linha roxa. A linha roxa é a nossa potencial nova tendência de alta. Ele vai rompê-la, depois virá para cá e aqui será decidido se teremos uma grande correção em direção aos 40 mil dólares. Ou não? Porque as metas que surgem deste triângulo, elas no início se encontram bem aqui. Isso representa 55 mil dólares, ou seja, 55.700 dólares são os alvos, a linha verde era o suporte. Dessa linha verde pode haver uma reversão para cima, mas se o preço do Bitcoin romper essa linha verde, os próximos suportes estão apenas aqui, 45 e 40 mil dólares. Essa é uma zona potencial de consolidação e de reversão, se de repente ocorrer uma correção maior. Vejam como está a situação do preço do Ethereum. O Ethereum depende do Bitcoin.
O Bitcoin tem um triângulo. Se o Bitcoin romper para cima, ou seja, se for para 91 mil dólares, o Ethereum irá com ele. Se o Bitcoin cair, digamos, porque o Irã e os EUA não conseguiram chegar a um acordo, então teremos uma correção. A questão é onde o Ethereum vai parar depois. Deixe-me mostrar as zonas de suporte primeiro. As zonas de suporte do Ethereum estão aqui, nestas linhas verdes. Podem tirar uma foto. Se, digamos, o custo do Bitcoin cair para 40 mil dólares, o Ethereum vai parar mais ou menos aqui, 873. Ou seja, esta é uma zona de suporte, uma zona de reversão para o futuro. A propósito, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Você me ajudará muito com isso. Digamos que nos próximos dias, o Irã e a América chegassem a um acordo, ou seja, um tratado de paz. Então o Ethereum sobe. Esta é a primeira grande linha de resistência, são 2.761 e depois temos 3.527 e 3.375. Ou seja, essas linhas vermelhas acima são as potenciais linhas de reversão. Ou seja, a tendência ficará mais ou menos assim. O curso sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Este é o movimento que teremos, mas para isso precisamos esperar o resultado. Ou seja, se eles concluíram um acordo de paz ou se afinal, na quarta-feira, nos espera novamente uma escalada do conflito. Como está o XRP agora? No último vídeo, e mesmo antes, discutimos que o XRP está lateralizado. Também havíamos discutido com vocês que o XRP está abaixo desta linha azul. Esta linha azul é uma linha de tendência de baixa. Vou ampliar para que vocês entendam como isso funciona aproximadamente. Vejam, o XRP desceu a partir desta linha azul e agora, por favor, prestem atenção nesta linha azul. Estão a ver? O XRP também foi para baixo desta linha azul. Depois, rompeu a linha azul e começou a crescer. Não de imediato, ou seja, demorou, mas começou. Atualmente, o XRP ainda não rompeu esta linha azul. XRP depende do Bitcoin. Eu expliquei que se o Bitcoin romper o triângulo para cima e for a 91 mil dólares, então o XRP também vai subir. Aqui para o XRP, a linha de resistência está aproximadamente em 1 dólar e 62 centavos. A próxima linha de resistência para o XRP se encontra bem aqui, 1 dólar e 90 e 1 dólar e 80 centavos. Ou seja, a partir desses níveis, existe uma boa probabilidade de ocorrer novamente uma correção. No caso de haver uma correção, vocês precisarão dessas linhas verdes. Ou seja, se por exemplo houver novamente uma escalada entre a América e o Irã, o preço provavelmente cairá. Por exemplo, se o Bitcoin cair para 40 mil dólares, o XRP vai parar em 57 centavos. Podem tirar uma foto. Não se esqueçam também de dar um like, por favor, e de se inscrever se ainda não são inscritos. Vocês me ajudarão muito com isso. Então não resta muito tempo, cerca de 2 dias, e veremos o movimento do XRP também. O que se passa com o preço da Solana? Como podem ver, a Solana é muito parecida com a XRP. A XRP tem o mesmo movimento. O único ponto positivo da Solana é que ela está acima desta linha azul. Por que esta linha azul é tão importante? Veem o que acontecia com a Solana ao se aproximar desta linha azul, ela descia a partir dessa linha azul. Observem o que aconteceu com a Solana aqui. Veem, ela estava indo para baixo a partir daquela linha azul. O que mais você consegue ver? Assim que a Solana conseguiu romper essa linha azul, ela apresentou um movimento lateral, né? Depois houve ainda uma leve correção e em seguida um crescimento gradual começou junto com o Bitcoin. Ou seja, em princípio, o que está acontecendo agora já é algo bom. Mas sabemos que a Solana depende do Bitcoin e que o Bitcoin tem uma formação de triângulo. Se o Bitcoin conseguir saltar para cima de sua formação em triângulo, a Solana também seguirá um movimento de alta. A primeira linha de resistência para nós estará localizada aqui, ou seja, essa representa uma linha de reversão potencial no curto prazo situada em torno de 95 dólares e a próxima linha de resistência se encontrará bem aqui, aproximadamente em 116 dólares. E esta linha de resistência se estende até 125 dólares. Ou seja, a partir desta linha há a probabilidade de voltar a cair. Então, se por acaso tivermos uma correção e os EUA e o Irão não conseguirem chegar a um acordo e entre eles voltar a haver uma escalada, então precisarão de zonas de suporte. E essas zonas de suporte estão localizadas bem aqui. Ou seja, essas são zonas potenciais de consolidação e zonas potenciais para o início de um novo mercado em alta. Se, por exemplo, o Bitcoin cair para 40 mil dólares, a Solana irá parar em cerca de 34 dólares. Podem tirar uma foto também, se precisarem. A propósito, por favor, não se esqueçam de se inscrever, deixar um like neste vídeo, vocês me ajudarão muito com isso. Portanto, nos próximos dias também veremos movimento na Solana. Repito, o que é muito importante, na quarta-feira termina o prazo que Trump deu ao Irã para fechar um acordo. Possivelmente, eles estenderão esse prazo por mais 7 dias e então teremos, muito provavelmente, um movimento lateral no Bitcoin. Se por acaso não chegarem a um acordo e houver uma escalada do conflito, então, muito provavelmente, haverá uma correção.
Se eles assinarem o acordo, ou seja, se eles firmarem a paz, teremos um aumento de 91 mil dólares. É muito simples, não se esqueçam de curtir. Tenham uma boa noite e até já.